Boa noite, amados. Bem, paz do Senhor a todos. Pode sentar. Que bom te ver aqui nessa noite. Que bom nós podermos estar juntos nesse dia tão especial, né, que Deus preparou para nós, né? Amém? Bom ver alguns rostos que eu fazia dias que eu não via aqui, nos escapando da pandemia. É uma glória. Que bom tomar a Santa Ceia, noite de Santa Ceia. Noite onde nós vamos fazer, né, a nossa comunhão, e é tão maravilhoso quando o cristão, ele participa, né, ele vem, ele toma a Santa Ceia junto, e é muito bom nós poder estar junto nessa noite, que o Senhor possa derramar no teu coração algo divino. Amém? Você crê que Deus vai, nessa noite, derramar algo divino no teu coração? Eu creio, amém? Amém? Então, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler na NAA, na nossa versão, nova versão atualizada, Almeida. Obrigado, irmã Lourdes. Deus te abençoe. Água para o profeta, já ganha galardão de profeta. Amém? Lucas, Evangelho segundo o Dr. Lucas. Essa semana eu estava meditando. Esses dias são dias para a gente. Tem gente que jejua mais nesses dias, né? E é muito legal você poder jejuar, né? Tirar um tempo com o Senhor, um tempo de intimidade. E eu estava ali, né, falando com Deus e me lembrando desses dias, né? E hoje cedo ainda, com a minha esposa ali na hora do chimarrão, eu tinha lido uma palavra e fiquei pensando, esse dia é um dia memorável na vida dos cristãos, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, porque esse dia, queridos, ele representa demais para nós, né? Ele representa demais para o cristão. E até vendo uma notícia, né, que tinham entrado com uma petição, porque há muitas igrejas fechadas hoje, que não podem abrir, muitos estados está tudo fechado. Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né, próprio Rio de Janeiro, cidades inteiras, não abre uma igreja. E saiu uma liminar essa semana que podem todas as igrejas voltarem a trabalhar. Aleluia! Louvado seja Deus que levantou, né, um homem lá para assinar. Só bastava que alguém assinasse, porque a igreja é um órgão essencial. Sem a igreja, uma sociedade perece. Sem os padrões da família, uma sociedade inteira perece. E a igreja, ela estabelece o padrão da palavra de Deus. Então, eu estava ali meditando e analisando como o Senhor Jesus, ele preparou tudo certo para nós. Como o Senhor Jesus foi levando as coisas a tal forma a nós entender e depois obedecer o que ele deixou para nossas vidas. Eu queria ler esse texto de Lucas 24, versículo 1 em diante. É muito tremendo e eu gostaria de pensar um pouco, porque essa noite também vamos tomar a Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. É um momento especial. E eu sempre digo que todos devem tomar. A Santa Ceia, ela nunca foi instituída para alguns, mas para todas as pessoas. E aqui, o Dr. Lucas escreve assim, ele diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparados. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram:
por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, Senhor. E diante dessa palavra santa, que fala conosco, Senhor, desde aquele dia até hoje, ecoa forte no coração de cada um. Que o Espírito do Senhor nessa noite se revele, Pai, trazendo entendimento para nós daquilo que o Senhor quer, das nossas vidas, daquilo que o Senhor fez para que nós tivéssemos vidas, que nós pudéssemos, Senhor, nessa noite, ter uma revelação profunda daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor Jesus. Por que o Senhor se entregou? Por que o Senhor passou por esse sacrifício? Para que nós, Senhor, tivéssemos essa vida. Por que o Senhor ressuscitou novamente para nos avisar ainda daquilo que o Senhor já tinha falado? É tão importante, Senhor Jesus, que nós entenda. É tão importante, Senhor Jesus, que a Tua igreja compreenda o chamado, compreenda por que o Senhor fez todas essas coisas, para que nós tivéssemos vida. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Queridos, eu estava analisando, olhando para as coisas que nós aqui, esse fim de semana passado, vimos o pastor André falando a respeito do que Deus espera de cada um dos seus filhos. Ontem à noite nós tivemos uma mensagem linda aqui, maravilhosa, despertando nós a nós saber quem somos, qual é a nossa identidade, quem somos em Deus. E talvez, parando ontem, ouvindo aquilo que eu ouvi aqui, na real, ficou mais forte no meu coração esse entendimento que nós precisamos ter com aquilo que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E eu fiquei analisando porque você, até falei com a Marli sobre isso, se alguém muito íntimo seu, e te fala algumas palavras antes da sua morte, você fica ecoando aquelas palavras na sua vida, e elas vão, às vezes ao longo da sua vida toda, aquelas palavras que essa pessoa te falou, talvez é de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou do marido, ou da esposa. Eu queria que fizesse isso após a minha morte, Uns dizem, eu quero ser cremado, eu quero que você faça isso depois que eu morrer, eu quero que você me sepulte dessa forma, ou que você cuide de alguém. Geralmente há alguns conselhos quando a pessoa está próximo da morte. Eu tive algumas pessoas que eu conheço que eles morreram, mas eles, pouquíssimo antes da sua morte, eles deixaram pedidos, deixaram algumas recomendações. E uma das coisas que o Senhor Jesus fez
foi continuamente ensinando os seus discípulos. E se nós voltássemos um pouco atrás aqui, antes, né, no Evangelho aqui, e visse as recomendações que ele fez aos seus discípulos, talvez hoje, nós, como igreja, faríamos muito mais por Cristo. Teríamos muito mais obediência. E eu creio que, talvez, pouco da nossa falta de obediência àquilo que Cristo espera de nós, é por causa da nossa falta de relacionamento com Ele. Nós ainda não entendemos, talvez, completamente o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Talvez nós não lemos, talvez nós já lemos, mas talvez nós ainda não estamos colocando em prática. Eu queria nessa noite, queridos, despertar nós para isso, porque nesse texto aqui, nós vimos algumas mulheres, né, com um sentimento muito profundo de amor por Cristo, que choraram, que acompanharam Ele antes da sua morte, fizeram todo o trajetório ali do Calvário, andaram com Ele até o momento da sua crucificação. Mas quando Ele crucificado, viram onde Ele foi levado e foram, como era de costume, levar algumas lembranças, algo que pudesse ali, elas estarem manifestando o seu amor, o seu sentimento que elas tinham por Ele. Muitas pessoas vão nos dias de finados, né, no cemitério, né, visitam os túmulos, vão, né, às vezes limpar no meio do ano, mas muitas pessoas nunca mais lembram que foi enterrado alguém ali. E me chamou a atenção essas mulheres, que foram, né, e não encontraram, né? E eu fiquei pensando, já pensou, se eu fosse ao túmulo do meu pai, que faz pouco tempo, que faleceu, e eu fosse logo em seguida e não achasse o meu pai no túmulo aberto? Fiquei pensando, cara, como é que seria, qual seria a minha reação? E essa, queridos, essa é uma das coisas que vai acontecer com cada um de nós. Todos nós iremos passar por essa ressurreição que Jesus Cristo passou. Amém? Você vai ser arrancado dos túmulos. A Bíblia diz que nós seremos ressuscitados num piscar de olhos. E eu creio nisso, creio profundamente nisso. Mas o que me chamou a atenção foi o pedido que o Senhor Jesus tinha feito para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus discípulos, familiares que tinha dele aqui. Tinha familiares de Jesus aqui nessa turma que viram ele ser crucificado, viram ele ser sepultado. Mas depois, em breve, terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscita, e isso causa muita surpresa e descrédito. Nenhum deles conseguiam acreditar, parecia para eles loucura. E se fosse hoje, nos nossos dias, queridos, não seria diferente. Talvez fosse mais loucura ainda. Porque muita gente está falando que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo está às portas. Mas muita gente está andando de qualquer forma. Nós vimos quantas pessoas hoje estão vivendo totalmente inerte de tudo que está acontecendo no mundo. Nós vimos hoje o aumento que saiu agora essa semana, uma pesquisa do site Portas Abertas, que aumentou mais de 30% a perseguição e a morte dos cristãos. Nós estamos chegando, queridos, nos dias finais, a cerca de 35% de cristãos sendo executados hoje, todos os dias.
igrejas sendo queimadas. Mas parece que a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, ela está se tornando tão frágil. E quando o Senhor fala ali, pelo anjo com essas mulheres, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que elas voltaram, né? Voltaram e começaram a falar, ele não está lá, né? Apareceu o anjo falou que ele não está, que ele ressuscitou. O anjo falou para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E elas levaram a mensagem, mas para os discípulos, parecia uma loucura. No capítulo 13 em diante, a gente vê o relato com os discípulos, no caminho de Emaús, o Senhor se apresenta para eles, continua falando com eles, mas eles não conseguiam ver, não conseguiam perceber que era o Senhor Jesus. Essa falta de relacionamento, talvez, que eles tinham, essa falta de intimidade que eles tinham com o Cristo, com o que ele tinha falado, com a mensagem que ele tinha passado. Mas, a partir do versículo 36 do capítulo 24, ele aparece aos discípulos daí em geral, e diz que falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados, e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Veja bem, a dificuldade de acreditar no Cristo. Eles olham e veem e pensam ser um fantasma, ser um espírito. E o Senhor Jesus tem que interagir com eles de uma forma mais profunda, mostrando algo mais profundo para que eles acreditassem. Diz assim, ele diz, mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ele fica impressionado, porque em 3 dias se esquece da fisionomia dele, se esquece de quem era Jesus, não consegue reconhecê-lo, não lembra do que ele tinha falado. E aí ele dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, né? E por não acreditarem, eles ainda, e por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Por isso que o crente, para reunir ele, despertar, ele tem que juntar uma comunhão, né? E Jesus mexe numa parte, né, bem conhecida, porque eles seguidamente faziam momentos de comunhão, né? Pouco tempo antes tinha feito a Santa Ceia. E Jesus pergunta, há algo aqui que nós pudéssemos comer enquanto a gente vai ter essa reuniãozinha aqui? Aí eles arrancam de um peixe. E eu fico pensando, que delícia, né? Que ambiente poder estar ali com Jesus, nesse ambiente tão gostoso. E então, eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, olha só, ele diz assim, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes,
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Veja que o Senhor apareceu e renovou o que ele tinha falado, que ele disse que era para em seu nome pregar o arrependimento, começando por Jerusalém, primeiramente. E aí eu comecei a pensar nessa questão de nós, como os cristãos que somos hoje, os discípulos que somos hoje, a falta que faz nós conhecer bem o que Jesus nos ordenou a fazer. Mateus 28, ele fala no 18, 19 e 20 a respeito de nós ir. O pastor André frisou muito, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero elencar algo mais que eu entendi, que o Senhor Jesus, ele passou por todo esse sacrifício, ele sofreu o maior escárnio, né? A maior violência que um homem puro podia sofrer, para que nós, queridos, pudéssemos estar aqui hoje, para nós nos arrepender, porque pecadores que somos, para nós poder viver uma vida nova. O Senhor Jesus, ele traz a nossa lembrança, ele ressuscitou e trouxe a lembrança dos discípulos, era necessário que isso acontecesse, para que em meu nome vocês começassem a pregar arrependimento, Jerusalém, né, e começar a ir, né, ser as testemunhas. E eu comecei a pensar, hoje, até uma data especial, agora me veio à mente, é a data que eu me batizei, eu me batizei numa Páscoa, agora me veio na mente, nem estava lembrando disso, uma data tão linda para mim, quando eu desci as águas, e recebi o Senhor Jesus como meu Senhor, em 2021, numa Páscoa, e era em abril, se não me engano era dia 16 de abril, o dia que eu me batizei. Não tenho bem certeza, hoje eu sou meio ruim de data, mas parece que era dia 16 de abril que eu entrei em aliança com o Senhor Jesus. E homem como sou, como nós somos, homens suscetíveis a erros, cometi muitos erros, né? Mas pela graça, pela bondade e a misericórdia de Deus, até hoje eu estou aqui, e aonde eu paro, que eu possa ser o testemunho de Jesus. Eu não tenho dificuldade de testemunhar de Jesus, porque essa é uma coisa que nós não precisamos ter. Aliás, é a coisa mais fácil você falar de você mesmo. Agora, se eu fosse testemunhar da vida do Cris, seria muito difícil, porque embora eu seja bem amigo dele, eu não sei, eu não conheço a vida dele, não conheço o que Cristo fez na vida dele, mas na minha eu conheço. E ser testemunha, queridos, não é ser um pregador, o que também eu não me considero um pregador, mas me considero uma testemunha. Me considero que quando eu tenho uma oportunidade eu evangelizo. É isso, para isso que Jesus nos chamou, queridos. Você não precisa pensar que Jesus te chamou para ser um pregador, né,
de grandes, né, multidões, mas você pode ser, né? Não sinto que eu tenha essa vocação, mas a minha vocação é testemunhar, e eu gosto disso. E quando comecei a testemunhar, né, logo que eu me converti, eu ganhei uns 4, 5 amigos meus para Jesus, tudo tranqueira igual eu era. Aí eu vim para casa um dia, depois de convertido, trouxe uma Bíblia para minha esposa. Estava muito difícil o nosso relacionamento. Estava muito, né, estremecido. E não tem coisa mais poderosa que a palavra de Deus, queridos. Mas eu dei uma Bíblia para minha esposa, e no primeiro momento, aparentemente, aquela Bíblia foi o pior que eu tivesse dado, né? Vou pegar um presente para a mulher, né? Uma blusinha de chita, daquelas banquetas que está lá há muito tempo jogado, né, Rana? Que ela olha e joga para um lado, né? A minha esposa recebeu a Bíblia e largou em cima da geladeira. Hoje ela ainda lembrou lá na casa da nossa filha, que ela levou um presente, hoje ela faz o mesmo que eu, se tornou uma discípula, né, minha esposa, minha costela. Ela levou a Bíblia hoje para dar para uma pessoa muito especial a nós, e ela até falou disso. E eu trouxe uma Bíblia para ela. Na época eu não entendia o resultado que ia dar, porque também era um cristão novinho. Acredito que fazia uns 3 meses que eu andava caminhando com o Senhor Jesus, mas sentia no meu coração que uma Bíblia eu podia agradar minha esposa. Não agradei, não mudou, continuou estremecido o relacionamento, e voltei para o Rio Grande do Sul abalado, triste, né, porque eu tinha que manter meu compromisso, eu estava ainda incondicional, mas voltei testemunhando que eu tinha dado uma Bíblia para minha esposa. E nesses 20 anos, queridos, que a gente foi caminhando, a gente foi vendo o que Deus foi fazendo, né? E eu posso não testemunhar mais de mim, mas do que Deus foi fazendo nas pessoas da minha volta, dos meus relacionamentos, das pessoas que a gente ama tanto, e que a gente viu que o Evangelho foi alcançando elas. E foi para isso, queridos, que Jesus se entregou. Foi todo esse sacrifício dele, queridos. Foi para que nós tivéssemos uma compreensão que não foi por qualquer outro motivo. Ele diz aqui, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, versículo 46, e que em seu nome, né, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E aí ele se vira e diz, e vocês são testemunhas dessas coisas. O que de fato somos, queridos. Não tem aqui nenhuma explicação maior do que isso. Nós somos as testemunhas. Você é a testemunha que Jesus quer que você comece em Jerusalém, lá na sua casa com a sua esposa, ou com o seu marido. É você que Jesus chamou. Não chamou outras pessoas que não estão aqui, chamou você. Você que fez uma aliança, que entrou em aliança com Jesus Cristo. Você que se batizou, você que recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma promessa. E ele diz, eis que eu envio sobre vocês, versículo 49, a promessa do meu Pai. Aqui tem algo muito profundo para nós falar. A promessa é o Espírito Santo. É a promessa que nós recebemos, né? O Consolador, o Paracleto, o que está conosco todos os momentos, o que não te deixa só, o que jamais te abandona, é esse que está com você, é com esse que você tem que andar. E aí, ele diz, eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto.
O Espírito Santo é o poder que nós precisamos. Abra aí, Atos 1:6. Abra aí, Atos 1:6. Aqui Lucas segue relatando a mesma fala. A mesma fala, ele segue relatando assim, ele diz: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então aqui, Lucas relata mais algo muito profundo, que às vezes nós ficamos conjecturando. Jesus Cristo vai voltar, os sinais estão todos aí, e claro que vai, né? Tem uma mensagem que eu recomendo, acho que até já falei, da pastora Edmeia Williams, doutora Edmeia Williams. Essa mensagem dela diz assim: os sinais estão todos aí. É em 2 partes essa mensagem, você pode assistir 1 e o 2, está no YouTube. Ela mostra claramente muitas coisas que Deus está fazendo nesses dias. Mas aqui Jesus estava dizendo algo muito profundo para nós, que somos hoje os seus discípulos, e que temos a responsabilidade de comunicar esse evangelho, porque chegou até nós. Ali tinha chegado até Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, e as mulheres que estavam junto, e elas começaram a fazer esse evangelho andar, e esse evangelho começou a fazer caminho, e esse caminho começou a vir, e começou a chegar em nós, e hoje nós somos essas testemunhas, e hoje nós temos a obrigação, queridos, de comunicar aquilo que Ele quer que nós comunique. Ele diz hoje: vocês são as testemunhas. Ele aponta para nós, Ele não está apontando para ninguém diferente, queridos. E testemunhar não é uma coisa bizarra, difícil, queridos. Testemunhar é você ser um discipulador. Testemunhar é você estar no GC. Testemunhar é você convidar alguém para ir no GC. Levar lá no seu GC, fazer aquele momento junto com vocês, levar ele no GC dessa semana, que é o GC da comunhão. Talvez ele não vai, nesse primeiro dia, entender nada. Como eu, quando fui parar na igreja. Eu não entendi nada no começo. A pessoa que me levou, ela me deu uma ganha. Mas Ele me levou num lugar extraordinário. Que eu permaneço até hoje, queridos. Num lugar onde ensinava a palavra de Deus. Num lugar onde a palavra me instruiu. Num lugar onde a palavra começou a me capacitar a ter uma vida nova. Começou a me levar a ver a minha família diferente. Muitos de nós, queridos, não estamos sendo testemunha, nem mesmo em Jerusalém, nem mesmo na nossa casa. E o Senhor nos chamou para começar em Jerusalém.
Jerusalém é nosso relacionamento. É onde nós nos reunimos, nós temos o tempo todo. Eu nunca me esqueço quando eu me converti e vim para casa. A Nelise mesmo está aqui na minha frente. Ela ficava de zóio estalado comigo, porque eu ia nos textos furioso. E eu era uma pessoa, até essa semana eu estava junto com o pastor Haroldo, e eu aprendi tanto com o meu discipulador. E casualmente ele tocou nesse assunto na minha frente, na frente da Marli, da pastora Arlene, que uma das coisas que ele fazia muito, e era o que eu fazia, a gente tinha muito de falar da lei. Eu falo até hoje da lei, mas uma coisa nós temos que entender, queridos. Hoje nós estamos debaixo de uma nuvem da graça. O Espírito Santo hoje, queridos, ele está de uma forma tremendamente aberta para todos nós. E muita gente não quer chegar a servir a Deus porque acha que é um jugo muito pesado. Eu quero te dizer, o jugo mais pesado é você andar no jugo de Satanás. Que o único jugo que é suave é o de Cristo. Ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E ele diz que é para nós aprender com ele, que ele é manso e ele é humilde de coração. Por isso precisamos ter relacionamento íntimo com Jesus. Esses discípulos, eles não estavam conseguindo ter um relacionamento tão íntimo com Jesus, porque eles tinham perdido o relacionamento em 3 dias. Mas aqui, nesse texto de Atos, Lucas continua mostrando que depois da partida de Jesus, da sua ressurreição, né, e o seu aparecimento a mais de 500 testemunhas, eles creram nele. E a Bíblia diz, em Atos, acho que é 1,14, eu não lembro, mas eu até quero ver se eu... 1,14, diz que todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, né, que foram um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: queridos, Pedro começou a ter uma revelação e começou a explicar para aquelas pessoas que eles precisavam se levantar. E hoje, amados, nós estamos aqui nesse pequeno grupo que podemos nos tornar milhares e milhares e milhares de pessoas através do nosso testemunho, se nós obedecer o que Jesus trouxe para nós. Ele te chamou para você ser uma testemunha, para você fazer a diferença. Ele não te chamou para você ser um grande pregador, mas para você ser uma ótima testemunha. Quando você tiver a oportunidade, né, seja onde que você estiver, principalmente, ele diz, em Jerusalém, em casa, porque muitos maridos, vou pegar primeiro nós depomos muito mal sobre o Evangelho. E muitas mulheres, muitas esposas também, às vezes acham que vão levar o marido na marra para a igreja. Eu quero te dar um caminho, para você, homem e mulher. Foi o que eu aprendi com Deus, quando me converti, porque na época nós não tínhamos uma igreja em discipulado. Eu aprendi a orar, eu aprendi a ter tempo com Deus, eu aprendi a me relacionar com Deus. E quando comecei a me relacionar com Deus, comecei a ver que Deus ouve orações. E ontem a irmã Amanda foi muito feliz aqui nas colocações que o Espírito Santo conduziu ela. Se é uma coisa, queridos, que nós precisamos, é de ser transformado. E quem transforma é o Espírito Santo. É a promessa que Jesus enviou sobre nós. Ele disse: eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça em Jerusalém. Veja bem, a promessa não vem de qualquer forma. A promessa não chega de qualquer jeito.
chega através de obediência, chega através de santidade, seja através de compromisso verdadeiro com Cristo. E o verdadeiro cristão, queridos, ele ergue a bandeira do Evangelho de Cristo. Ele não tem medo de falar, ele não tem medo de falar que as pessoas precisam mudar. Eu estou com alguns discípulos novos que eu estou cuidando, e que nem cristãos são ainda, de verdade assim, sabe? Mas eu estou conseguindo implantar algo assim tão poderoso de Deus na vida dessas pessoas. E eu muito em breve verei todos eles aqui, servindo a Cristo, né, mas com integridade de coração, sabe? Com integridade, com assiduidade, fazendo a vontade do Cristo, de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, de cuidar dessas pessoas. Foi para isso que Ele te chamou, para você ser uma testemunha. E você fez uma aliança com Cristo, foi para isso. E eu queria, nessa noite que nós vamos tomar a Santa Ceia, eu queria pedir que você abrisse em Lucas. Vamos fazer tudo por aqui hoje, né? A Santa Ceia, Lucas capítulo 22, né? É muito interessante esse texto, onde o Senhor Jesus me chama muita atenção. Eu queria convidar as pessoas do setor que vão servir a ceia para estarem chegando aqui. E eu quero pedir que você abra em Lucas, capítulo 22. Né? Nós vamos ler a partir do versículo 14. O que me chamou a atenção, porque hoje, esse dia, Páscoa, o Pachá, o Pace, ele é um dia muito especial para cada um de nós. Ele leva nós a reconhecer algumas coisas que o Senhor espera de cada um de nós. E aqui, veja o que o Senhor Jesus, antes de ser traído, passou a fazer. E é isso que eu queria fechar nessa noite falando com nós, da importância de nós aprender como nós vamos servir a Cristo. E até porque é muito fácil nós trair a Cristo. Jesus disse que tinha um no meio dele que ia trair. E ele diz aqui, versículo 14, capítulo 22, diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Veja bem, Jesus sabia de tudo, mas o que ele vem e diz? Olha, eu estou com muita vontade de estar com vocês, sabe? Estou muito ansioso por esse momento de comunhão com vocês. Jesus sabia da sua partida, sabia tudo o que ia acontecer para ele, mas ele para antes disso tudo e faz um ato tremendo. Ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, e depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Mas
eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isto? Quero convidar a equipe de louvor para vir para cá. E queria fazer essa pergunta, porque trair Jesus é uma coisa muito fácil. E uma das primeiras coisas que às vezes nós fizemos e o traímos, quando nós não obedecemos. Porque aqui Jesus fez uma aliança com os seus discípulos. Quando nós nos entregamos a Cristo, fizemos uma aliança com Cristo, amém? Nós entregamos a nossa vida, fizemos uma aliança, prometemos servir de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Mas às vezes não é verdade essa nossa fala. E acabamos traindo Jesus. Porque prometemos fazer uma coisa para Ele e não fizemos. Não nos tornamos fiéis, e sim infiéis. Não obedecemos ao mandamento de Jesus. Não obedecemos às suas palavras. E aqui nós vimos que ele diz que ele pegou o pão, né? E tendo dado graças, ele partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus se entregou ali. Era o momento de entrega. E depois ele diz que, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando o sangue de Cristo começou a derramar, esse sangue é o sinal que nós temos sobre nossas vidas. Queridos, isso é muito sério. E a Páscoa é um momento para nós refletir sobre isso. Não adianta, queridos, nós achar que Páscoa é só um dia de dar presentes, de dar cestas de chocolates, coelhinha da Páscoa. Queridos, isso é coisa do mundo. Isso é uma coisa mundana que nós deixamos entrar nas nossas famílias, e hoje nós não conseguimos viver mais sem essas coisas do mundo. Estamos totalmente entrelaçados nelas. Descaracterizemos a mensagem do arrependimento. Descaracterizemos a mensagem da cruz. Levamos para o outro lado. E aqui nós temos o cálice. E nós temos o pão. Eu quero convidar você para nós ficar em pé, porque nós vamos participar nessa noite. E é interessante que quando nós, queridos, fizemos isso, a Bíblia diz que nós estamos anunciando a morte de Cristo. Nós estamos relembrando. Será que realmente nós estamos relembrando, queridos? Eu tenho ficado muito preocupado, sabe? Que a igreja esteja esquecendo, como nós vimos aqui. Os discípulos tinham tomado ceia 3 dias antes. E logo em seguida eles não lembravam mais nem quem era o Senhor. Pensaram ser ele um fantasma. Pensaram ser ele um espírito. Ficaram com medo. E o medo, queridos, é característica de quem não está em Cristo. O medo, a ansiedade, a dúvida, são coisas de pessoas que não estão verdadeiramente em Cristo. A Bíblia diz que se temos o Senhor,
nós não temeremos mal nenhum. Aleluia. Se temos o Senhor, nós não tememos mal nenhum. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. O salmista fala no Salmo 46, a importância de nós acreditar, a importância da fé, queridos. E tomar a Santa Ceia é um ato de fé. Pão não é o corpo de Cristo. Suco não é o sangue de Cristo. Mas são símbolos muito fortes, símbolos muito fortes que a igreja tem que ter. Eu quero nesse momento pedir que nós façamos um momento de oração, de autoexame, ver como nós temos, porque Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão, beba do cálice. E no 29 ele diz: pois quem come e bebe do pão e do cálice sem discernir, ele se torna réu, se torna culpado. E ele diz: essa é uma das razões, Paulo diz, de ter muitos crentes fracos, muitos crentes doentes, muitos crentes que estão dormindo, que não têm mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de testemunhar. E aqui o Senhor Jesus diz que nós somos as suas testemunhas. Ele diz: vocês são essas testemunhas. Ele aponta para nós. Vocês, ele diz, vocês são essas testemunhas. Você tem algo para contar. Você pode contar. Você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, porque ele diz: eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Você tem a promessa, você tem o selo, você foi selado com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, aqui está, Senhor Jesus, o cálice. Senhor, símbolo do teu sangue, símbolo da aliança que o Senhor fez conosco, Senhor. Que está o teu pão, Senhor, o pão que simboliza o teu corpo, o sacrifício que foi moído, foi rasgado por nós, Senhor. Ó Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, por o Senhor nos dar essa chance. O Senhor ressuscitou, o Senhor é vivo, e o Senhor quer que tenha uma igreja viva, alegre, que se lembre dos teus sacrifícios, dos teus feitos. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos essa noite, pelo cálice, pelo pão, pelas famílias que vão se alimentar. Assim como o Senhor disse, Ele tem desejado muito esse dia, aleluia, que essa noite seja uma noite memorável, Senhor Jesus, seja uma noite de gratidão, seja uma noite de reconciliação, seja uma noite de conserto. Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração limpo, livre, para nós poder, Senhor, participar desse momento santo. Nós nos examinamos, Senhor, pedimos perdão, Senhor, porque às vezes pensamos coisas, falamos coisas, Senhor, mas te pedimos perdão, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos ajuda a cada dia a reconhecer o Senhor na nossa vida, nos nossos caminhos. Por isso nós queremos abençoar o pão, queremos abençoar o cálice, Senhor, e queremos pedir que os irmãos agora que vão participar, Senhor, cada um possa esperar uns pelos outros, para que nós todos juntos, em unidade, relembrar o sacrifício do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus.